Depois, pera aí um pouquinho, não passa não, deixa isso aí, só vou aqui. Fala, quem é Tiago, né? A tradição cristã geralmente identifica o autor da carta de Tiago como irmão de Jesus. Então aqui a gente vai estar lendo um esboço que eu fiz ali. Não vamos aqui, por Deus, obrigado, Juan. Não vamos, normalmente eu ia, porque eu gosto muito de versículos, né? Todos aqui já sabem que eu sempre vou na Bíblia. Eu falo que Bíblia responde a Bíblia, né? Você tem um versículo, o versículo responde achando outro versículo, é simples. Mas eu uso muito, aí a Nicole também já puxou a orelha, ele falou que eu uso muito e eu gosto de falar, não espero vocês e enfim. Então hoje eu vou deixar aqui, se vocês quiserem tirar uma foto depois para estar vendo, ou depois vocês pedirem para mim, eu mando para vocês, não tem problema, tá? Eu posso mandar. Mas aí tem muitos versículos, eu ia colocar versículo, a gente ia ler um versículo, só que aí a gente ia acabar aqui, eu não sei que hora, a gente ia fazer uma vigília, então vamos só fazer assim mesmo, ler aqui em sequência, eu leio com vocês também. O Novo Testamento contém vários personagens com o mesmo nome do autor desta obra, mas apenas 3 são candidatos à autoria deste livro. Tiago, filho de Zebedeu, morreu em 44 depois de Cristo, cedo demais para ter escrita. Não há tradições que mencionem Tiago, filho de Alfeu. Em Marcos 3,18 a gente vê ele como seu autor. Resta apenas Tiago, irmão de Jesus, também chamado de Tiago o Justo. A gente tem uns versículos onde mostra o Tiago, irmão de Jesus, que é em Marcos capítulo 6, versículo 3, Atos capítulo 1, versículo 14, Atos capítulo 12, versículo 17, Atos 15, versículo 13, Atos 21, versículo 18, 1 Coríntios 15, versículo 7 e Gálatas capítulo 2, versículo 9 ao 12, como o candidato mais provável. Esse Tiago é identificado como irmão de Jesus em Mateus 13, versículo 55, Marcos 6, versículo 3 e Gálatas 1, versículo 19. Apesar de não ter sido seguidor de Cristo durante seu ministério terreno, a gente vê isso em João. Uma aparição de Jesus ressurreto convenceu Tiago de que ele realmente era o Cristo. Eu não sei se vocês lembram quando vocês passaram por isso, eu vou passar, tá vendo? Enfim, mas vamos lá, vai dar tudo certo, gente. Em nome de Jesus vai dar certo. Mas eu não sei se vocês lembram quando Jesus foi em Nazaré, né, que é a sua cidade, ele fala que ali não fez muitos milagres, pois um profeta na sua cidade não é muito aceito. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem, está lá em Mateus. Vocês pediram para mim, eu posso mostrar para vocês. Jesus foi lá e ali fez algumas curas, curou alguns doentes, algumas curas pequenas, não fez muitos milagres ali na sua terra. E os irmãos dele falaram para ele sair dali, que aí depois a gente vê esse João que fala que nem os seus irmãos criam nele, que ele era o Cristo. Né? Continuando aqui, eu parei na onde, gente? Parei aqui, né? Uma aparição realmente. Ele era realmente Cristo. Aí a gente tem ali os versículos que é em Atos e em 1 Coríntios. Depois, mais tarde, Tiago liderou a igreja de Jerusalém. Isso aqui é muito importante a gente ver esse versículo, depois vocês lerem, e fica em Gálatas capítulo 2, versículo 9 ao 12. Exercendo grande influência ali. E depois a gente tem os Atos, depois 1 Coríntios e Gálatas novamente. Então é muito importante se vocês passarem, depois se vocês fizerem uma foto sobre isso, estudar sobre o Tiago, a gente vai ler as cartas dele. Mas ontem eu estava estudando, estudei bastante sobre isso, né? Antes de trazer aqui. Mas o importante é que, Tiago foi um grande influente na aceitação de Paulo. Quando Paulo foi enviado para os gentios, que Deus enviou ele para os gentios, Tiago, Cefas, que é Pedro e João, foram os apoiadores que estavam ali em Jerusalém. E Tiago é o que pegou a palavra para dizer. Então Tiago enviou Paulo e quem estava com Paulo também era Barnabé. Né? A gente conhece Barnabé e Barnabé estava junto com Paulo e foi enviado aos gentios. Então, muito bom saber sobre isso. Agora, a questão de eu estar trazendo isso para vocês, essa explicação, ela é muito simples, tá? É porque, para alguns, eu acho que não para todos, mas nós como cristãos evangélicos, a gente acredita sim, a gente crê exatamente como a Bíblia diz, que Tiago era irmão de Jesus. E a gente vê em vários versículos. Mas para os católicos, não, pois Maria, depois de Jesus, ela morreu virgem. Ela não teve relação com José, pai de Jesus, né, ali. Então ela morreu virgem, então eles não aceitam isso. Eles falam, quando a gente vai ler os versículos, a gente vai ler os versículos, fala irmão de Jesus, porque é muito simples o versículo. Você fala assim, irmão de Jesus e os apóstolos, irmão de Jesus e não sei quem. Só que eles falam que não, que Jesus chamava todos de irmãos, né? A gente tem essa... Eu tenho vários versículos que eu deixei aqui, depois se vocês quiserem também pegar sobre isso, onde fala exatamente que Tiago era irmão de Jesus. Em Mateus capítulo 12, 46 ao 47, Mateus 13, 55 56, Marcos
capítulo 3, versículos 31 ao 32. Marcos, que a gente viu ali, que vocês querem ver depois também, é Marcos, capítulo 6, versículo 3. Esse eu vou até ler para vocês, que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então a gente vê aqui exatamente que Jesus teve outros irmãos, que é Tiago, José, Judas e Simão. A gente tem a carta de Judas também, que é... Deixa eu passar para lá, depois a gente volta aqui, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus vai dar certo, sim. Pra gente entender certinho. Judas. Bom, você pode pôr para mim, é melhor, né? Judas é capítulo 1. Início. Capítulo 1, versículo 1. Estava na... Hã? Aí. Judas, servo de Cristo e irmão de Tiago. Então a gente vê que eles, por isso que a gente percebe que eles eram realmente conhecidos. E é realmente irmão de Jesus. Porque eles, quando eles vão começar as cartas deles, não é como Paulo começa, não é como Pedro começa, não é como João começa. Pedro, ele começa explicando mesmo, eu sou Pedro, servo de Cristo, chamado para discipular de Cristo, e explica ali, enviado para os circuncisos, né, que é enviado para os judeus, e Paulo começa o servo de Cristo, e eles dão muita informação para saber quem que é. E eles não, eles só dizem, aqui como está escrito em Judas, ele diz: Judas, servo de Cristo, Jesus e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. A gente vai agora estudar o livro de Tiago, a gente vai lá. Pode pôr para mim, por favor? Tiago, capítulo 1. E a gente vai lá também. A gente vê que eles não dão muita explicação. Fala: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então a gente vê que eles não dão muita informação. Então a gente vê isso por quê? Porque eles eram conhecidos, eles eram realmente conhecidos por todos ali, né? Então por isso que não precisou escrever bastante versículos, né? Porque aqui hoje em dia a gente é dividido por versículos. Pega um papel para mim, por favor. Por versículos. Mas é isso, irmãos. Vamos passar pela palavra então agora. Fazer uma pequena oração novamente. Senhor, Pai nosso, viemos novamente, meu Pai, a seus pés, te prostrando, Pai, te pedindo, meu Pai, que ministre nossos corações, meu Pai, a sua palavra, meu Pai, pois ela é viva e eficaz, se renova todos os dias, meu Pai, renove nosso coração, que o nosso coração seja aberto, a nossa mente, meu Pai, que o seu Santo Espírito dê entendimento, discernimento do que vamos estar lendo e aprendendo aqui, meu Pai, que seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Bom, deixa eu voltar aqui. Amém. Então a gente entra aqui já no primeiro. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Então a gente vê aqui que Tiago já começa, né, como servo de Cristo, chamando os cristãos que se encontram na diáspora. E o que significa diáspora? Significa espalhados. Pois quando a gente vai estudar um pouco sobre a história, antes de chegar aqui no Novo Testamento, a gente teve os exílios, né? Não sei se vocês lembram, mas teve o exílio assírico, eu anotei aqui, o exílio assírio, né? O exílio babilônico, e até ali, então, agora está o Império Romano. Então, eles estão sendo dominados. Então, eles foram espalhados. Os israelitas, os judeus, eles estão espalhados. Então, aqui eles chamam a todos para vir, né? Para vir para Israel, para estar com eles, né? E o interessante disso tudo, o nariz hoje está feio. Amém. Que ele chama os convertidos, por quê? Porque como a gente vai estudar aqui no livro, os primeiros versículos, os cristãos, a gente sabe sobre a história da igreja, os cristãos que estavam sendo convertidos ao cristianismo, eles estavam sendo perseguidos, assim como Jesus foi, né, crucificado durante a sua perseguição. Todos os cristãos ali também estavam sendo perseguidos, obviamente pelos fariseus, né, pelos líderes. Então ele chama ali todos para vir, para se encontrar com eles, que eles estavam ali em Jerusalém, para ministrar sobre eles, sobre tudo que eles estavam vivendo e passando, para que eles não estejam sozinhos. Isso é o bom da igreja, né? Isso é o bom que a gente fala hoje da comunhão em Cristo, a nossa comunhão com Jesus Cristo.
que a gente chama vocês, a gente vem aqui na igreja, a gente vem doar a Deus. A gente vem se entregar o que a gente tem, né? Que a gente pode entregar o que a gente tem de melhor da gente. Que é muito pouco, né? A gente sabe disso. Eu sou um cara que eu acho que, como eu disse para vocês já, eu acho que eu entrego muito pouco ao Senhor. Queria entregar muito mais, mas infelizmente vou entregar mais, vou conseguir. É um passo de cada vez, um degrau. A gente tem que conseguir entregar mais ao Senhor, dedicar mais ao Senhor, passar mais tempo com Deus, sabe? Pedir mesmo, orar em oração, fervor da oração, isso é importante. A gente ter a oração é muito importante para o cristão. Um cristão sem oração não é cristão, não existe. Não tem como ser cristão. A gente vê essa situação, gente, eu não vou dizer, mas enfim, a gente vê essa situação em Pedro. Pedro, quando estava preso, a igreja estava orando por Pedro e o Senhor mandou um anjo para libertar Pedro da prisão. Quem lembra dessa passagem? Isso é interessante, é algo maravilhoso. A gente vê quando Elias, quando Jezabel falou que ia matar ele, já assim, logo assim quando mandou chuva, não foi antes da chuva, falo logo assim quando mandou chuva a Samaria, mesmo assim Jezabel queria matar ele entrou em um ato de depressão, foi se esconder na caverna, foi ali, e o Senhor mandou um anjo para alimentá-lo. É isso que é o importante da oração, a gente ser fervoroso na oração. A gente conseguir ajoelhar, passar tempo com o Senhor. Eu não falo isso para vocês ficar aqui orando, não, aqui entre mim, mas na sua casa, entre no seu quarto, assim como a Bíblia diz. Tranca a porta, entra no seu quarto ali você despeja ao Senhor, esteja presente nos pés do Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E Ele escuta a gente. Ele nos escuta, é isso que a gente tem que ter em mente. A gente não está sozinho, a gente não consegue ver o mundo espiritual com os nossos olhos, mas ele existe. Ele está presente ao nosso derredor e os anjos estão ao nosso redor. E isso é o poder da oração, não deixar brechas, não ter brecha na nossa vida, não deixar que o inimigo tome conta de nós. Isso a gente vai estudar hoje, a gente vai passar aqui estudando sobre isso, entendendo um pouco sobre isso. Agora a gente passa para o versículo 2, vamos continuar, porque meu tempo aqui é pouco. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então é sobre isso, sobre a perseverança. Sobre a perseverança. Põe a imagem para mim, eu esqueci de pedir o livro. Obrigado, mano. Então é sobre isso, a gente tem que perseverar. Que a gente aqui, como a gente sabe, a gente vai ser caluniado, vai receber injúrias, vai ser julgado. E é isso, a gente tem que perseverar. E muitas das vezes, como eu disse, o inimigo entra na mente das pessoas, entra nas pessoas que estão no mundo. E a gente sabe, Jesus deixou isso bem claro. Em meu nome vocês serão perseguidos. No nome de Jesus a gente vai ser perseguido. E a gente tem que entender isso, colocar isso na nossa mente. Que é difícil falar sobre isso, é muito difícil, mas eu vou falar para vocês. Eu espero que vocês me entendam como eu vou falar, mas se vocês não entenderem, depois você pode perguntar para mim que eu tentarei explicar da forma melhor. O mundo nos odeia. Isso é algo que a gente tem que colocar na nossa mente. O mundo odeia os cristãos. Sempre foi assim, não mudou. Hoje estamos em 2025 e não mudou. O mundo odeia, o mundo é regido pelo inimigo. A gente vê isso nas coisas que acontecem no mundo. As tragédias, as pessoas como estão hoje em dia, estão ficando um pouco piores, mas a gente tem que ter fé. Assim como o pastor diz, a gente tem que crer no avivamento. Tem que crer que a gente pode fazer a diferença, a gente pode ser a diferença para o mundo. A gente pode ser a luz para o mundo. E é isso que é importante a gente colocar. E não ficar se rebaixando. Quando você é estudado, eu sei que dói, às vezes machuca. Isso é algo que a gente passa quase todos os dias, né? Que a gente recebe algumas injúrias, as pessoas tratam a gente mal por nada, a troco de nada, realmente a troco de nada. Às vezes as pessoas estão com um dia ruim, as pessoas têm os seus problemas em casa, têm os seus problemas com familiares, e as pessoas não resolvem, não conseguem resolver. E o que elas fazem? Trata você mal. Você não tem nada a ver com isso, nada a ver com o problema dela, mas ela trata você a troco de nada. É isso que a gente tem que ter, a gente não pode deixar isso, não deixar para baixo. A gente tem que saber amar, mesmo a pessoa sendo essa pessoa ruim que é. É difícil, não é fácil. Não é fácil a gente amar uma pessoa ruim, é fácil a gente amar uma pessoa boa.
uma pessoa que a gente acha que é boa, né? Eu, igual a minha esposa, é fácil amar ela. É minha esposa, casei, tem que amar, gente. Não tem escolha agora tem que amar. Até que a morte nos separe. É assim que a gente fez o juramento ali perante o Senhor. Até que a morte nos separe. E a gente tem que amar. A pessoa é difícil, é a pessoa que tá todo dia com a gente. Eu sou difícil. Eu sou complicadíssimo. Mas a gente tem que estar ali, perseverando nisso. E demonstrando o amor de Jesus por nós. Mas não só isso, demonstrar o amor de Jesus pelos outros de fora. Porque é o que eu falo, a gente tem que ser cristão por de fora, sabe? Aqui dentro a gente é pra você, a gente se conhece, a gente já tem uma intimidade maior. Né? A gente tá aqui quase todos os domingos juntos, a gente conversa, a gente tem nome de telefone, a gente tem contato. A gente já tem essa intimidade um com o outro. Mas o de fora não. E às vezes por isso, a gente não deixa de mostrar Cristo para eles. E muitas vezes eu já escutei isso. Por isso que eu estou falando para vocês. A gente não demonstra esse amor pelos outros sabem que você é cristão. Pelo menos sabe que você vai à igreja, então te considera um cristão. Tá? Lembre-se disso. Você vem à igreja e te considera como cristão. E você trata eles mal, eles viram para você e falam o quê? Achei que você fosse cristão. Tipo, no direito, tipo assim, eu posso tratar mal, porque eu não vou na igreja, mas você que vai na igreja, você não pode me tratar mal. Entende? Então a gente leva isso, então tem isso em mente, na mente nossa, na nossa mente, que a gente, por vir à igreja, a gente leva o nome de Jesus. A gente carrega o nome de Jesus. E a gente tem que demonstrar o quê? Como Jesus foi aqui na terra. A gente tem que demonstrar esse amor. Jesus amou, gente. É o que a Nicole fala, Jesus é amor. Deus é amor. A gente não consegue encontrar esse amor, né? É difícil. Quando Jesus vem a Pedro e fala para Pedro, tu me amas, Pedro me amas, ele olha ali e Deus está esperando o quê? A gente vai, quando a gente estuda sobre a teologia, quando a gente estuda um pouco, a gente tem sobre o amor ágape, que Deus estava ali falando, Jesus está falando para ele o amor ágape. E Pedro não tinha esse amor ali. E a gente não tem esse amor, é difícil. Que é um amor que você entrega. Você se entrega a Deus, você se entrega tudo a Ele, realmente a Ele. Você passa por cima do seu orgulho, por cima de tudo seu. Você se entrega por completo a Deus. Isso é difícil. E Pedro olha para Jesus e fala, eu te amo, mas isso é o que eu tenho. E Jesus olha para Pedro e fala, serve, apacenta minhas ovelhas. Então Deus não conhece, Deus sabe que a gente está no processo, que a gente está no processo de santificação, a gente está buscando isso, pelo menos espero que todos que estamos aqui estejamos buscando isso, buscando ter essa conexão com Deus, estar presente com o Espírito Santo, sabe? Pois sem isso é difícil. Muitos aqui de nós já estivemos no mundo. Não são todos, mas muitos de nós já estivemos lá. E sabemos a diferença que é quando você está com Deus e sem Deus. Esse é o ponto. A diferença que é. É difícil demais. Hoje em dia eu me olho para mim e eu falo, eu sem Deus eu não consigo mais não. Não dá. Porque é muito ruim não ter essa presença do Senhor, não ter a presença do Espírito Santo. Saber que você está ali, o Espírito Santo está com você, está te corrigindo, está te mostrando o verdadeiro caminho. Isso é muito importante a gente ter isso. Então a gente tem que perseverar, gente. Perseverar como os irmãos nossos na fé, os heróis da fé foram. Perseverar até o fim. A gente fala, quando a gente estuda um pouco, a gente vê sobre isso, os vídeos, as coisas, a Bíblia, a gente estuda, a gente vê as pessoas entregaram a vida para Jesus, perderam a cabeça em nome de Deus, em nome de Jesus. Isso é algo que você olha e você fala, cara, será que eu conseguiria? Será que eu vou conseguir fazer isso? Sabe, é porque a gente não vive isso aqui, mas a gente vai um pouquinho longe, não muito longe, a gente vê agora, é na Síria, né? Está acontecendo as situações dos cristãos sendo perseguidos, estão sendo mortos, a gente vai um pouco na África ali, as pessoas estão sendo enterradas em nome de Jesus, enterradas vivas. Não é que estão sendo mortas antes e depois enterradas, não, estão sendo enterradas vivas. Gente, é sobre isso, não negar Cristo acima de tudo. Ter perseverança, falar, não, aqui não importa, o importante é lá. Viver lá, estar com Jesus lá no reino. É difícil? Quando eu vi agora a última notícia, que eu fui ver um debate, estava lá um irmão que ele é missionário lá na Síria. Ele estava falando sobre o que está acontecendo na Síria agora. É lógico que a TV não vai mostrar. A gente sabe disso. Principalmente, a gente sabe, principalmente no Brasil, né? Onde as TVs são vendidas por o que é errado, né? Mostra o que é errado. Então, quando vai falar de algo de Deus, assim, elas estampam um pouco a notícia. A gente vê essa distorção, né? Entre os dois lados. E ele falou que as pessoas estão parecendo mesmo exatamente como foi na época dos apóstolos. As pessoas estão invadindo as casas e arrancando a família, matando os filhos, a esposa e depois o marido.
exatamente assim. Então isso é a crueldade do ser humano. Um ser humano sem o Espírito Santo, ele é cruel, gente. A gente sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, a graça divina, a gente é animais. A gente faz coisas que a gente não consegue imaginar. Às vezes a gente imagina algo na nossa mente. A gente consegue imaginar algo terrível só de imaginar. A gente não vai fazer, mas a gente fala, nossa, que isso? Está repreendido em nome de Jesus, é o inimigo. Mas não é a gente. Nós é esse ser. Nós é isso. Sem a graça de Deus, a gente é animais. A gente somos animais, então a gente faz essa crueldade toda. Uma vez eu, escutando o Paul Washer, ele fala que quando ele estava dando uma palestra, acho que uma palestra, uma pregação mesmo, e um jovem chegou até ele e falou, eu não acredito nisso que você falou sobre o Hitler. Sei que você falou sobre o Hitler, todas as pessoas são, se a gente é como o Hitler, eu não acho isso não, eu não acho isso certo que você falou não. Ele explicou, se eu pudesse, aqui entre todos, passar o que passa na sua mente desde quando você nasceu até agora, passa aqui num telão, você acha que o seu melhor amigo olharia para você como? Se passasse todos os seus pensamentos, só os pensamentos, gente, não estou falando de tudo que a gente fez não, da crueldade que a gente já cometeu, né? A gente já cometeu coisas terríveis, ocultas, é lógico que Deus está ali, só que Jesus perdoa, né? Jesus nos perdoa, mas fala só dos pensamentos que a gente já teve na nossa mente, se passasse no telão. Você acha que a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você mais ama, a pessoa que mais confia em você, ela te aceitaria? Vendo a crueldade que passa na sua mente às vezes? Então é isso que a gente tem que entender, gente, somos animais, sem a graça do Senhor a gente é isso. A gente é exatamente isso, animais ferozes. Sem a graça de Deus. Mas agora voltando aqui para onde a gente tem que ficar, que eu saio, perseveramos, gente. Perseveramos. A gente tem que entender que Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. E é isso que a gente faz a gente conseguir perseverar no Senhor. Amém. Pela graça. Tudo pela graça. A gente vai em João, capítulo 16, versículo 33. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, Ele... Juan, 33. Eu estou lendo, não vai fazer sentido, mas amém. Estava lendo. Foi o que você escreveu, né? Não, é 33. Aí. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu escrevi 33 mesmo, glória a Deus. Mas é sobre isso, perseverar, que Jesus perseverou. Ele venceu. Ele deixou isso claro pra gente. Eu sei que quando a gente fala sobre ele, a gente fala, mas ele é Deus, Jesus. Não, ele disse isso, ele deixou claro. Tenho de bom ânimo, eu venci. Então está dizendo assim, vocês também vencerão. É a mesma coisa quando ele foi chamado os discípulos. Até então, que Jesus viu toda a maravilha que ele fazia e tudo, aquilo eles ficavam maravilhados, porque eles falavam, é o Messias, tá aqui, nós somos discípulos do Messias. Imagina a alegria deles ali, tipo, cara, a gente tá vivendo isso, tudo que os nossos pais falaram que o Messias viria aqui, o Messias tá aqui, olha a maravilha que tá fazendo. Ele vira para eles e fala assim, vocês farão coisas maiores. Imagina eu ouvir isso. Vocês farão coisas maiores em meu nome. Em meu nome. Cara, isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. A gente vai agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. É sobre isso, tudo que a gente passa, tudo que a gente vai passar, que sirva depois de testemunho para Jesus, e em nome de Jesus, que Ele seja honrado, que Ele seja louvado e glorificado através de nós, pelas nossas provações, que a gente possa perseverar, eu venci, mas através de Cristo Jesus. Sem isso a gente não consegue vencer. Sem Deus a gente não vence as tentações, não vence o inimigo. A gente tem que ter isso em mente. É o Espírito Santo que nos capacita, é Deus que nos capacita, é tudo em nome dEle e para Ele. Tudo que façais para a honra e glória do Senhor. E tudo que vamos passar seja para louvar e testificar Jesus em nós. É sobre isso. É isso que a gente tem que ser cristãos. Mas em nome de Jesus. A gente está aqui com um exército de Deus. Eu sempre falo isso também
sobre a igreja. A igreja é tida hoje em dia como um hospital, né? Isso eu acho certo, mas eu acho que a igreja é tida como um exército. Por que como um exército? Porque da mesma forma, num exército tem ali a parte do hospital, né? Que é a parte onde vem as pessoas, enfermaria, isso também, obrigado, enfermaria. Que a pessoa chega, primeiramente já chega deprimida, chega com problema, tudo mais. Não, vamos lá. Vai lá, tem um lugar ali pra você. Ali você vai ser tratado. Aí depois você vai estar aqui também como um homem de Deus, como soldado de Deus, entendeu? Ajudando. Porque tem pessoas que chegam na igreja, a pessoa chega ali na enfermaria e fica. E nunca sai, parece aquele parasita, né? Parece um carrapato, entrou e ficou. Mas não é assim. A pessoa tem que ter a perseverança no Senhor, ajudar, falar assim, não, eu vou sair disso, Jesus vai me livrar. E Jesus livra, Jesus cura. Se você tiver fé, Ele vai te curar. Jesus cura. Experiência, gente. Todos nós temos nossa experiência, a gente vai viver por isso. Passamos, eu já sofri de depressão, muitas coisas. Tudo foi para glorificar o Senhor. Tudo é para glorificar o Senhor. E aquela área da enfermaria ali vai ser temporária. Pessoas, a gente, né, que vem, vai ser temporária. Você não vai ficar ali preso. Você vai sair, vai testemunhar isso, porque é sobre isso. Assim como diz em Pedro. Que resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É sempre sobre Ele e para Ele. Nada vai ser sobre nós. Nada é sobre nós. A gente lê a Bíblia, a gente passa ali, né? Muita gente gosta de José, né? José no Egito. Fala, eu também sou assim. Fui caluniado pelos meus irmãos, né? Quem tem irmão vai falar. Meus irmãos me caluniaram, minha família, não sei o quê. Fui ali. Mas não é sobre a gente. Nunca será, é sobre Jesus. A gente vê nitidamente ali Jesus foi vendido. José foi vendido. Jesus foi o quê? Vendido. Por quem? Quem conta que os irmãos que tinha ali? 12, contando com a irmã, né? Jesus tinha os 12 discípulos e Judas o vendeu. É sobre isso. Pois José vai que quando ele é vendido, ele vai para o Egito ali, passa por tudo, ele se torna o segundo maior governador, sentado ao lado do faraó ali, né? Faraó, né? Falando certo, né? Amém. Não estou errando não, né? Então, às vezes eu saio e você fala, não é faraó, aleluia. E quem que depois é ressuscitado e se senta à destra de Deus? Jesus. É sobre isso, é Jesus. Quando José está ali, ele tira o povo vai vir sobre uma grande fome, né? E Jesus é assim por nós. A gente está tendo fome da palavra, fome de Deus, fome do alimento dele. Ele está ali nos nutrindo até a sua volta. A gente tem que perseverar em Deus. E agarremos ao Senhor. Tudo é por Ele e através dele. Cristo está conosco, o Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo testifica isso. E é sobre Ele, gente. Que a gente possa perseverar em tudo que passamos aqui, nos problemas, nas calúnias, nas injúrias, para Cristo, por Ele, não por nós, mas por Ele. Que não desistemos, que não entreguemos nossa fé, que a gente possa ser motivo depois de testemunhar a Deus, pode testemunhar isso, falar, eu venci através de Jesus, Jesus estava comigo, venci, glória a Deus. A gente passa agora para a sabedoria. Juan, por favor. A gente vai estar lendo do versículo 5 a 8. Tem que ler, depois volta aí, é verdade, né? Eu fiz errado. Tá tudo certo. Versículo 5. Depois a gente volta aí, eu errei. Perdoa. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então a gente vê isso, é o que está escrito. Se pedir, Deus dá, mas que tem que pedir em nada duvidando. Mas hoje em dia a gente tem que entender sobre isso. Quando a gente pede da forma errada, né?
Muitas vezes a gente quer algo pra gente, nunca é sobre nós. É tudo pra Ele e por Ele. Tem que pedir algo que vai nos levar ao Senhor, que vai nos levar mais perto dEle, que o nome dEle vai ser glorificado. A gente tem que pedir sobre isso. Quando a gente fala sobre sabedoria, pelo menos automaticamente quase todos lembram, quando a gente fala sobre a sabedoria, vem quem? Salomão, né? Que pediu a sabedoria ao Senhor e o Senhor concedeu ele. A gente vê sobre Salomão, a gente vai lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 ao 12. Aqui é depois já que Salomão pediu, é Deus respondendo. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Posso? Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então a gente vê aqui que Salomão pediu a ele, pediu exatamente o que é o certo de pedir. Sabedoria, me dê sabedoria e entendimento para poder julgar. Não pediu sobre riqueza, não quis dias longos. Me dê, meu pai viveu tanto tempo, eu quero viver o dobro do meu pai. Não, foi honesto, falou, me dê sabedoria para poder julgar com a sua justiça, Senhor. Pois o Senhor é justo, só o Senhor é justo. E não quero riqueza, meu pai, preciso. Riqueza para quê? Já temos muito, tudo pode ser conquistado através do seu nome. Então Deus o concedeu aquilo que pediu, deu um coração íntegro e uma sabedoria acima, que antes não houve uma sabedoria igual a dele. Quando a gente vai ver já, antigamente a gente fala que tem muitas pessoas sábias, né? Imagina Deus falando assim: antes de ti não houve, e nem depois haverá alguém igual a você. E algo interessante que eu queria falar para nós: o que a gente tem pedido para o Senhor hoje em dia? O que a gente tem clamado em seu nome? É para nós? Eu não falo que isso é errado, viu, gente? Não é, tá? Mas a gente tem que ter em conta que a maioria das coisas que a gente tem que pedir, a gente tem que ter fé e nada duvidando, e pedir algo para o nome do Senhor seja honrado, glorificado. Sabe, algo que Deus vai olhar, as pessoas vão olhar assim, algo que você vai pedir, Deus vai conceder, e através disso você vai alcançar outras pessoas, outros filhos dele, sabe? É sobre isso. Sobre alcançar as pessoas, trazer as pessoas para mais perto de Deus. Sermos essas pessoas que consigam alcançar os outros através do Espírito Santo. É isso que eu ando pedindo muito para o Senhor. Que o Senhor me mostre os seus filhos que estão afastados, que o Senhor traga os seus filhos, que o Senhor me dê uma ideia, assim, me ajude, meu Pai, para que possamos alcançar mais e mais almas para o Senhor. Pois a gente não sabe o dia de Jesus, que Jesus virá, mas vai vir. A gente está vendo várias coisas acontecendo, a gente sempre tem que, né? Tá aí já. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E uma hora volta mesmo, vai vir do nada, assim, porque a Bíblia diz, né? Que o dia é só Deus que sabe, só o Pai sabe. Então, diga a gente menos esperar por Deus. Voltou, Jesus voltou, a gente vai falar, glória a Deus. Me leve, Senhor, me leve. Mas que não pegue a gente desprevenido, né? Como um ladrão. Jesus vem, vai roubar. Que é ali que a gente vê na passagem quando fala do ladrão, é Jesus voltando e as pessoas dormindo. Ele pegando as pessoas desprevenidas. Só falei, agora já é tarde. Agora é só misericórdia mesmo. Só a misericórdia do Senhor. Então é sobre isso, gente. Que a gente não seja pego de surpresa. Que a gente possa pedir algo. Peça ao Senhor, sim. Eu já falei, tem um testemunho uma vez, né? Que eu pedia, não ser rico, viu, gente? Não pedi isso, não. Mas ser um pouco bem de vida, né? Para que eu pudesse comprar um Mustang. Mente. Eu olho pra isso, eu converso com minha esposa, todo mundo aqui já sabe, já contei isso em casa, né? Não é errado, gente. Mas depois da pergunta que faz, sim, eu me perguntei. Acho que é o Espírito Santo mandou fazer essa pergunta primeiro. O Mustang é pra quê? Pra honrar a Deus ou pra você? Eu vou falar o quê?
Não, para Deus. Tipo assim, ai meu Deus, não é. É algo meu. Se o Senhor quiser me abençoar com isso, amém. Mas é o que eu falo. Se o Senhor me abençoar hoje em dia, só se alguém fizer uma doação, eu aceito, viu, gente? Mas eu com dinheiro assim em mãos, dinheiro do Mustang, acho que custa 30 mil francos aqui na Suíça. Eu acho que eu não consigo comprar o carro, sabendo das coisas que a gente tem que honrar e as coisas que vêm antes ao Senhor. Eu acho que eu não consigo gastar esse dinheiro. Eu não consigo. Sabe? Por mais que às vezes a gente fala isso, a pessoa fala, sei não, sei não, não tenho dinheiro, é fácil falar. Mas não é. Hoje em dia Deus vem em primeiro lugar na nossa casa, na nossa vida. Deus tem que ser assim na nossa vida. Em primeiro lugar é Ele, é tudo sobre Ele. A gente tem que ter isso em mente. E eu falava isso pra mim mesmo, eu sempre tive um sonho assim, até quando a gente casou, né? Eu falava, Mustang, meu sonho de carro é um Mustang. Hoje em dia, convertido ao Senhor, que eu fiz essa pergunta, pra que você quer um Mustang? Aí me pegou assim, eu falei, não tem como mentir, né, gente? Porque eu não sou um filho do diabo, não, pra ficar mentindo. Eu falei, não, entendi, já entendi, já tá tudo bem, vou parar com isso aí. É lógico que eu dei aqui pra vocês, agora eu sei que tem muitos irmãos aqui que não, Jesus vai ficar rico, vai falar, toma, tá, Mustangão pra você. Mas aí você tem muita paciência no trânsito, o Mustang é mais difícil. É, irmão, tá vendo? Aí, tá vendo? O Espírito Santo já falou com o irmão ali, ó, lembrou, já falou assim, não vai ter Mustang. Já entendi, senhor. Tem que primeiro passar por essa etapa aí do meu nervosismo, aí vai ser vencido, em nome de Jesus, vamos vencer. Eu creio. Então já tá, Deus, já entendi. Posso vencer isso, alguém vai me dar um Mustang. Aleluia, glória a Deus, entendi. É o meu entendimento. E vai dar pra igreja, né? É o meu entendimento aqui, aleluia. Amém, irmãos. Mas algo interessante sobre a sabedoria de Salomão, e isso eu não pus aqui, eu só escrevi aqui, mas eu vou falar, acho que muitos já leu e lembra, quando vem duas prostitutas até Salomão, que a filha de uma morreu, o filho de uma morreu, e a outra roubou o filho dela. Ela vem e traz até Salomão. Gente, isso aqui pra mim me corta o coração, não sei de vocês, mas me parte, tipo, fala assim, que sabedoria! Eu não faria isso! Pra gente entender. Se vem as duas prostitutas, não tá ali não, né? Não sei, né? Também, porque né, eu vi que você estava assim, eu falei, gente, depois que eu vou sair, vou inventar, fazer um inventário. Mas ali vem as duas prostitutas com a criança ali pra se julgar. Eu falei, o que aconteceu? Não, é porque uma tá falando que o filho é de uma, a outra tá falando que o filho é da outra, que uma morreu, a outra roubou, e trouxeram aqui até você. Tá, traz até mim, vamos entender. Salomão falando. Elas traz ali, e ela escuta uma, né? Fala, ela roubou meu filho porque ela dormiu sobre o filho dela morreu, e ela roubou meu filho. Ela fala, mentira, esse aqui é meu filho, não sei o que, foi ela que deixou o filho dela morrer e tal. Aí Salomão vira assim, tipo, todo sábio. Sabedoria isso aqui, gente, isso aqui é sabedoria. Corta a criança ao meio e entrega metade uma para outra. Sabedoria. Eu não faria isso nunca. Corta a criança ao meio. Dê metade para uma e dê metade para outra. O que a mãe faz? A mãe é isso. Isso é a mãe. Não precisa. Deixa a criança com ela. Cara, isso aqui me quebra o coração, isso aqui. Que isso é a mãe. Isso é uma mãe. Isso é um amor. O amor de Jesus por nós é parecido com o amor da mãe. Que é isso, uma mãe olha assim e fala assim, a criança é minha, é meu filho, mas eu não quero ver ele morto. A outra queria. A outra por ela dormiu em cima da filha dela, você não é meu filho mesmo, é dela, mas se for pra cortar no meio, assim tá bom, porque eu não tenho mais filho, ela também não vai ter, e tá tudo bem aqui. A inveja, a arrogância, o orgulho, nítido ali, inimigo nítido ali, Satanás nítido naquela prostituta ali. E a outra mãe fala, não, deixa com ela. O importante é meu filho, minha filha viva. O importante é isso. Imagina a tristeza que essa mãe sentiu ali. Não falo só para o Salomão ter falado para cortar, mas fala assim, é agora, ou eu aceito isso que me resta, ou vai cortar a criança ao meio, porque essa aí não vai deixar, essa aí vai falar. E o que acontece depois? A mãe fala assim, não, tá tudo bem, deixa a filha com ela. Tudo bem, deixa a filha com ela. A prostituta fala, não, vai cortar ao meio. Porque, tipo, não estava nem aí, não era dela. E Salomão fala, pode entregar a criança para ela é a mãe. Sabedoria, gente, isso aqui. Isso aqui é o que Deus escreveu, falou, não houve um antes de você, não haverá um depois. E a gente vê esse caso, assim, quando eu li isso, eu falei, cara, que sabedoria, cara. Tipo,
vem ali, se para nós é tão pouco, achou ali? Aí, ó, tá ali, ó. Mas a mulher cujo filho era ao vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja divídio. Isso aqui é... A gente vê a carnal, a pessoa carnal. Se nem meu, nem teu. Eu já perdi o meu mesmo, então ninguém vai ter. Divide ele ao meio. Isso aqui é um amor. Isso é incrível, incrível. Mas o que a gente vem ao ponto sobre quando a gente fala sobre lembra sobre a sabedoria de Salomão? Qual sabedoria devemos pedir ao Senhor? Qual é exatamente a sabedoria que pedimos ao Senhor e devemos pedir ao Senhor? Eu, como quase todos aqui, acredito que devemos pedir a sabedoria de Jesus. Essa é a sabedoria. Pois a gente segue o passo de quem? O passo de Jesus Cristo. Sejam meus imitadores. Faça o que eu fiz. Vocês farão coisas maiores. Vocês levarão meu nome. Vocês testificarão meu nome. Através de mim farão coisas grandiosas. Não é através de Salomão. Não é através de Paulo. Não é através de Pedro. Não é através de nenhum. A não ser Jesus Cristo. Então a gente tem que ser sábio igual Jesus Cristo foi. Pois ele era sábio. Ele foi sábio. Ele é tudo. É sobre ele, gente. Então eu sei que é interessante isso que eu falo. A gente lê as passagens e fala: cara, essa é a sabedoria que eu quero. Mas não é. A gente é imitador de Cristo Jesus. A gente é imitador, a gente tem que ter a sabedoria de Cristo. E a gente vai ver agora a sabedoria de Cristo Jesus, nosso Rei e Senhor. Em Mateus, capítulo 4, versículo do 1 a 11, a gente vai estar vendo sobre isso. Amém? Então, amém, que eu estou falando aqui que a gente vai ver, amém. Mateus 4. Do versículo 1 a 11 a gente vai estar lendo. A gente vai ler aqui primeiramente do 1 ao 6, e depois dá uma pausa no 6, Juan, para mim, e depois a gente passa ao 7 até o... Depois a gente vai pausando assim e vem. Do 1 ao 6, primeiramente, a gente vai estar lendo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Espera aí, irmão. Aqui a gente vê uma coisa que eu queria deixar claro pra gente aqui. A gente está vendo que o inimigo está discutindo com Jesus. O tentador está ali para tentar ele. Ele passou 40 dias e 40 noites. Uma pessoa que passou 40 dias e 40 noites, como a gente vai ver também, é Moisés. Moisés, quando sobe ao Monte Sinai ali, com Deus, na presença de Deus, ele passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Então Jesus passou ali, foi levado ao deserto para ser tentado, né? Que a gente sabe sobre isso. Às vezes é levado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente é tentado porque o Espírito Santo quer que seja provado. É sobre isso que a gente tem que ter em mente também, às vezes. Falar, por qual motivo? Qual motivo, Senhor? E não sempre falar, inimigo. Às vezes não, às vezes é o Espírito Santo. Temos que ter discernimento, pedir discernimento do Espírito. E Jesus estava ali, passou 40 dias e 40 noites jejuando. Então a pessoa que está jejuando, a gente sabe, está jejuando para quem? Para Deus. Você jejua para glorificar o nome do Senhor, para tirar, para matar um pouco a carne, né, que a gente carrega as coisas, mas tirar um pouco das coisas que a gente tem. Eu falo vício, mas não é vício, gente. Vício é pecado. Eu não sei como é que é a palavra, mas é tipo você matar a sua carne. O hábito, né? Já tem os hábitos. Eu já fiz, todo mundo fez que eu tirei um café, porque eu gostava muito de café, gosto de café. Mas eu fiz um jejum aí para tirar esse hábito, assim, falar, será que eu consigo ficar sem café? Eu fiquei. Então é sobre isso, matar a carne.
tirar essa carne, tipo, realmente, falar, não é só disso que vive o homem, não é só de pão que vive o homem. Então, você tirar, poder se transformar. Então, Moisés também passou 40 dias, 40 noites ali. E quando, então, ó, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E tá ali, passou os 40 dias, 40 noites, teve fome. Então já tá com fome, né? Ali já, o texto deixa claro. Então o tentador. Aqui você passa 40 dias, 40 noites, tá com fome, vem quem? O diabo. Às vezes é um tribulado, né, que chega na nossa vida aí. Pra te atentar. Mas isso é o que a gente leu antes, sobre a perseverança. Para glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus. Para ser glorificado, é sobre Ele, gente, é sobre Ele. E o tentador usa ele, a gente vê que o tentador usa ele o quê? O que o tentador usa? Bíblia. É Bíblia, gente. O tentador é isso, ele tenta o quê? Ele tenta distorcer. Por isso que a gente fala, quando a gente estuda mais, a gente vai ver sobre Timóteo, além de Timóteo, e sobre Judas também, o livro de Judas também é sobre isso, sobre os falsos profetas. Sobre os falsos, pessoas falsas. E quando a gente fala sobre falso, a gente imagina o quê? É uma pessoa que não prega, tipo, mente. Mas não. Eles pregam a palavra e distorcem a palavra. Esse é um falso. Isso é um falso profeta. Porque ele prega a palavra, ele lê a Bíblia, ele lê os versículos, mas ele distorce o contexto. Isso é ser um falso profeta. Por isso que é difícil hoje em dia a gente entender, a gente saber quem é falso ou não. Porque a pessoa lê a Bíblia, a pessoa está lendo a Bíblia, a gente fala, não, está lendo a Bíblia, está certo, ele leu a Bíblia. Mas quando vai explicar o texto, quando vai aplicar o texto, distorce. O texto às vezes diz, glorifique o nome do Senhor, que tem que glorificar o nome do Senhor, entregue tudo ao Senhor, entregue tudo a Ele. O pessoal distorce, fala o quê? Glorifica o nome do Senhor, mas também glorifica o pastor. Né? Traga as suas coisas ao pastor, traz aqui ao ungido, porque o pastor é ungido por Deus e tal. Então distorce o texto, o contexto tudo. Isso é ser um falso profeta, isso é um falso. Um falso não é que você vai olhar para ele e falar assim, eu entendo, você vê algo de marca, você fala assim, isso aqui é marca, isso aqui é falso porque tem um detalhe. E exatamente o detalhe do falso é esse. Distorce a verdade. Tira completamente de contexto a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado no dia de hoje, porque um falso é isso, não é que você vai olhar e falar, está mentindo. Porque Deus diz, não mentirás. Ele fala, a gente conta mentirinha assim. A gente fala, isso aí a gente sabe que isso é um falso mesmo, porque é falso, mas não é esse o falso que eles falam pra gente tomar cuidado. O que a Bíblia diz pra gente tomar cuidado não é o que você vê nitidamente, que tá ali mentindo, tá ali falando umas coisas, igual a gente vê isso hoje em dia, as pessoas trazendo, falam assim, porque aqui todo mundo mente um pouquinho, então faz um pouquinho de fofoquinha. Vocês já ouviram isso, mas eu já vi alguns pastores falar isso. Isso aí Deus não aceita, gente. Você está errado, está completamente errado quanto ao que Deus diz. Sejai luz. A pessoa é o quê? O luz e um pouquinho de trevas junto ali no púlpito? Que isso? Totalmente errado. Não, sou de Deus sim, mas estou trazendo só um pouquinho do inimigo aqui. Que isso? Não, seja santo. O que é isso? Meio santo? Eu sou meio santo e meio demônio. Está repreendido. Então tem que expulsar logo o demônio dessa pessoa. Fala, sai demônio. Que isso? Em nome de Jesus, sai desse corpo aí. Então é sobre isso, a gente sabe que essas pessoas já são falsas, porque está distorcendo. Mas o falso profeta, ele distorce que a gente não percebe às vezes. Por isso que Paulo escreveu, Tiago aqui ele escreve também, mais para frente, Judas escreve, Pedro fala também sobre isso. Que a gente tomar muito cuidado. Paulo escreve para Timóteo, a carta a Timóteo, a gente vê que é sobre isso, falsos profetas. Que eles falam, pregam a palavra, mas distorcem. E se a gente não tiver, a gente não conhecer a palavra do Senhor, por isso que eu falo, a gente nem conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. É sobre isso, para não ser enganado. Que você escuta a pessoa às vezes tem aquela, como é que fala quando a pessoa fala bem? Oratória, tal, né, tal. Porque ali em Tiago diz, Deus diz, você fala, cara, os caras conhecem. Mas está tudo distorcendo, está tudo distorcido. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As aparências enganam. Sobre isso, gente. Então aqui onde eu mandei o paralelo 6, não passar para frente, a gente vê ali que o inimigo falou para ele assim, se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O que o inimigo usa com a gente? A palavra. É só palavra. A gente vai lá em Salmos 91:11. Juan, Salmos 91:11, por favor.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Então é isso que o inimigo usa. O inimigo usa a palavra. Ele usa a palavra contra Jesus. Imagina a gente. Imagina nós. Se Jesus passa ali 40 dias e 40 noites jejuando. Eu às vezes jejuo uma semana, eu fico doidinho, já estou morrendo. Imagina 40 dias e 40 noites. E o inimigo chega até ele. Tá, se a gente vai ver o texto, o Espírito Santo levou ele ali para ser tentado. Amém. A gente fala, mas isso aí é um caso à parte, né, Thales? Por quê? Por que é um caso à parte? Porque a gente vê no texto, o Espírito Santo levou. Então já estava ali, já escrito, né? O Espírito Santo ia levar, levou. Mas não é sobre isso, gente. A gente tem que entender que aqui é instruções para a nossa vida. A Bíblia é sobre instruções. Não é a gente olhar para a Bíblia e falar assim, não, aconteceu com o irmão ali, foi com ele só. Porque estava escrito ali, foi determinado a ele. Não é sobre isso, é para nós. É para nós olhar assim e falar, cara, tem que vigiar, tem que estar vigiando sim, tem que estar em oração sim. Orar sem cessar. Eles escrevem para nós, a Bíblia escreve, orem sem cessar. Não cessem de orar. Clamem a volta de Jesus. O que a gente vê hoje nas igrejas? Ninguém clama mais a volta de Jesus. A gente só fala isso. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas está clamando? Maranata, hora, vem Jesus, volte Jesus. Ninguém está clamando sobre isso, ninguém está falando mais sobre isso. É triste. É triste porque a gente sabe. Está escrito, mas quase ninguém fala sobre a volta de Jesus mais. Parece que falar sobre a volta de Jesus hoje em dia não é legal. Não, tem outras coisas para ser dita. Que isso? O que a gente mais quer é viver no reino, sair dessa miséria aqui de mundo. Não que, né? Amém, a gente está aqui, temos que ser luz. Amém, gente? Mas o que eu acho que todos desejam é isso. Estar na presença de Deus, viver com Deus, saber. Acho que eu falei semana passada sobre o reino, né? Aqui eu tenho uma entrada, né, sobre isso. Saber que é para Ele, a gente quer ir para o reino, viver com Cristo Jesus, sabe? Ele será nosso rei. A gente está com Ele, na presença dEle, não haverá mais mentira, não haverá mais nada. Está com Ele na presença de Deus. Então a gente tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que passar mais tempo com Deus. Porque o inimigo atenta, gente, o inimigo atenta. E a gente dá uma brechinha para ele, basta dar uma brecha. E brecha que eu falo não precisa ser muito não. Às vezes as coisas que eu conto com vocês, que eu tô... Gente, essa semana não saí uma vez no trânsito, aleluia. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus, que essa semana fui trabalhar, não tive nenhum problema. O pessoal freou na minha frente, falei, amém, Jesus. Amém. Não reclamei. Aleluia. Tá vendo? O Mustang tá vindo, glória a Deus. Amém, gente. Passamos para o versículo 7 de Mateus, continuamos. É Mateus 4, 7. Obrigado, Dan. Mateus capítulo 4, versículo 7. Aqui é tudo ao vivo, gente. É tudo ao vivo. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então é sobre isso, gente. A gente responde, quando o inimigo atenta a nós, que ele está nos atentando, ele atenta a gente com Bíblia. É o que eu falei para vocês. A gente é luz do mundo. Quando você vem na igreja, a pessoa considera você como cristão. Às vezes você não é. Você está ali no processo, ali, meio mundo, meio, né, todo torto ali. Mas a pessoa já te vê, você vem na igreja e fala, você é da igreja, irmão. E vê você fazendo todas as coisas erradas fora, fala, tá vendo? Os cristãos é isso aí, ó. Falam, mas não fazem. Entendeu? É sobre isso. A gente carrega o nome de Deus. Por isso que eu sempre bato aqui na tecla. Eu sei que as coisas que a gente vem pregando aqui, as coisas que a gente vem falando, é o que a gente vive no dia a dia. A gente é essas pessoas. A gente pega sobre a santificação, a gente fala sobre a santificação, porque a Bíblia diz, os irmãos diz, sejam santos, assim como Jesus foi, santifique, seja santo. Que é difícil, não é fácil, a gente vive num mundo hoje todo muito aberto, muita informação. Então a gente sabe que tem muitas coisas dessas informações que tira o foco de Jesus, a gente tira os nossos olhos de Jesus. É o que a gente fala, olhe para a cruz, é sobre isso, olhe para Jesus.
Jesus, carrega a cruz, Jesus. Então a gente não pode perder esse foco. A gente não pode tirar esse foco da nossa mente, que é sobre Jesus, sobre Cristo na nossa vida. Então a gente fala sobre muito santificação aqui, eu prego bastante sobre isso, mas é isso. É esse o passo. Para a gente alcançar a salvação, precisamos ser santos. Precisamos santificar. Eu sei que até lá é um processo, a gente vive esse processo, eu passei por esse processo. Muitos passaram por um processo de santificação. A gente passou por isso. Para ficar santo, ser santo, a gente tem que ficar. E é difícil às vezes. Às vezes a gente está fazendo algo, a gente fala, tem que largar isso, porque eu não consigo ainda, Deus, não consigo. Mas Deus está ali, Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar a vencer. Não perca a fé nisso. Não deixe o inimigo vencer. Não deixe. Persevere, gente, persevere para ser santo, assim como Jesus foi. E Jesus adverte, né? Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então Jesus adverte o Satanás, adverte ali o tentador, está advertindo dele, e a nós também. Isso serve para nós, gente. Esse versículo que eu estou lendo aqui serve para nós. Por quê? Não ponhamos Deus à prova. Santifiquemos, irmãos, santifiquemos. A gente vê em Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 a 27. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqui na minha tá mais simples ali, eu acho que é ARC, né, Juan? ACF. Para mim dá assim, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Depois a gente vai em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando eu falo sobre santificarmos, sejamos santos como Jesus foi, é sobre isso. Eu sei que às vezes é difícil a gente ouvir sobre, sabe? Prega sempre sobre isso. É só isso. Mas não é só isso. Mas esse é o necessário para ver Jesus. Sem isso não conseguiremos. Se não santificarmos a nossa carne, se não seguirmos o passo de Jesus, a gente não vai ver Ele. Será tudo em vão, gente. Será em vão. Será em vão. Que é o que está escrito. A Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia é clara. Porque se continuar a pecar de propósito, aqui não está falando, você pecou sem querer. Você pecou porque não queria. Quando Paulo diz, né? Eu queria fazer o bem, mas o que eu faço é mal, o mal que eu queria acabo fazendo, a gente vê esse versículo. Não é sobre isso que ele está dizendo, não. Aqui é um pecado proposital. Você está pecando porque você quer. Você não quer deixar, então você peca porque você quer. Você sabe que é errado. Aqui o texto é claro. Aqui em Hebreus 10, 26, 27, aqui é claro. Você está pecando de propósito. Para onde você vai? O texto tem sequência, continua. Não é eu que estou dizendo isso aqui é o texto, é o versículo. Porque se continuares a pecar de propósito, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Então o que é? Você peca de propósito, mesmo alguém ter te alertado, falando assim, é errado. Você sabe que é errado. Isso é errado o que você está fazendo. Entendeu? Isso é verdade. A verdade é essa. Você sabe que está errado e continua fazendo. Já não resta sacrifício pelo pecado. Está dizendo, você não quer, então não tem mais sacrifício, não tem eu aqui vou fazer sacrifício para alguém? Quem sou eu? Posso orar por você, posso te alertar, falar, mas se você não quiser ouvir, não dá ouvido, falar, não, mas Deus é misericordioso, mas Ele não é contraditório, Deus é misericordioso, mas não é contraditório, não adianta nada você falar isso, não, mas Deus me conhece, pior ainda, eu teria medo se Deus fosse eu falar assim, não, eu faço isso, mas Deus me conhece, então conhece, já sabe onde você vai, meu amigo. Então pior seria isso. Porque não adianta falar assim, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário,
Resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Só resta isso. Para quem vive em pecado propositalmente, para quem vive nesse mundo, por mais que você me diz, mas Deus Ele não é contraditório. Eu sei que para muitos isso é triste. Para mim, quando eu estava, antes de me converter, eu também era um convencido assim. Não, mas Deus é amor. Eu era essa pessoa, eu passei por lá. Eu tive essa escola que muitos têm. Escola que fala, não, Deus perdoa, o sangue de Jesus cura, e Deus não sei o que, Jesus me ama, porque Deus me ama, Ele é misericordioso. Eu passei por lá. Mas quando você lê a Bíblia, não tem como você refutar. Você vai refutar a Bíblia como? Com Bíblia. Fala assim, não, mas lá está escrito, mas e aqui? Aqui também está escrito assim. Como você lida com isso? Aceitando. Somos pecadores, seres caídos. Mas o Espírito Santo nos testifica que o que fazemos ou não seja feito pela honra e glória do Senhor. E se estamos no caminho errado, Ele vai falar e a gente sabe que está. Não adianta inventar. É o que eu faço, Ele inventa para mim, ou para o irmão que está do seu lado. A gente inventa para nós as mentiras nossas, a gente coloca na nossa mente como uma verdade. Que verdade se a Bíblia diz que é errado? A gente segue o quê? A Bíblia ou o nosso pensamento? Somos seres, nós que faz a Bíblia, nós que... não, é o que eu falei outra vez. Aqui não diz que não pode julgar aqui o texto. Lembra? Semana passada sobre Mateus, né? A gente estudou sobre Mateus, né? Tô correto? Eu esqueço, gente, tô velho. E a gente vê ali, mas eu falo, termina o texto. Não pegue versículos isolados. Aqui não é sobre nós, nunca vai ser, é sobre sermos santificados, sermos parecidos com Jesus, que é o manual da vida para nós. É sobre isso. Esse caminho vai levar onde? Ao reino. Mas se viver conforme Jesus. A gente erra, gente. Eu sei disso. Eu erro. Às vezes eu vou errar com vocês. A gente vai errar. Vou passar aqui para finalizar. Vamos para finalizar, gente. Vamos finalizar. Juan, por favor, do 8, agora o versículo 8. Se vamos terminar do 8 ao 11 agora. Para finalizar. Mateus 4, versículo 8. Do 8 a 11 vamos terminar agora. Isso. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Acabou? Se o 9, o 10 e o 11. Depois a gente vai acabar agora. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Então é sobre isso, quando a gente for tentado, tudo é no nome de Jesus. A gente é tentado e fala, não, isso aqui, vem, o inimigo ofereceu tudo para Jesus. Levou em um lugar mais alto. Você se prostrar, me adorar, tudo será teu. Não. Vai embora, Satanás. Então é isso, às vezes vem algumas coisas na nossa vida, acontece algo na nossa vida, que o inimigo é astuto, gente. O inimigo está aqui desde a criação do mundo. Conhece a gente. Sabe o jeito que a gente é seres caídos. A gente vê na Bíblia as questões que já aconteceu, tudo, a história. A gente vê como que o inimigo usou para fazer um homem cair. E muitos caíram. Paulo diz isso. Aquele que está em pé, cuidado, vigie, para que não caia. É sobre isso. Pode acontecer conosco. Mas se a gente estiver com Deus, com o Espírito Santo, alinhados na verdade, Ele vai vir com coisas, vai refutar. E Ele fala, sai daqui, Satanás. Vai-te embora. Adorarei somente o Senhor. E somente Ele prestarei culto. É sobre isso. A gente entender, ter discernimento de espírito. É o que eu falo, gente. Peça discernimento de espírito. Para saber se o que a pessoa está te falando é realmente alinhado a Deus ou não. Está alinhado à Bíblia. E não nos vendemos. Não nos vendemos nesse mundo corrupto. Não nos deixemos vender. Isso aqui é ilusório, gente. Muita coisa que é ilusória. É ilusório. A gente tem um destino. A gente já traçou um destino. É o que a gente fala sempre. Você tem um destino traçado. Falta só chegar a ele. Então, até você chegar a ele, você tem que santificar dia após dia. Viver em santificação. Todos os dias. Fazer disso um hábito na sua vida.
Hoje vamos santificar. Pequena Sara, perdão, Senhor. Amanhã de novo. Vai indo. E vamos vivendo em santificação. Vivemos em santificação a Deus, para a honra e glória dEle. Pois só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E eu vou citar aqui uma fala do Charles Spurgeon, que eu gosto muito do príncipe da pregação, que ele disse uma vez: que nunca seja esquecido que Jesus dá tudo o que é necessário para a nossa salvação. Sobre isso, a gente nunca pode esquecer que tudo que precisamos, temos que pedir a Deus, a Jesus. E Jesus é o intermédio entre Deus. Então pedimos tudo a Ele, através dele, através do seu nome. Tudo é através do seu nome. Que Deus fala, vá-te embora, Satanás. Hoje em dia a gente expulsa demônio no meu nome, no seu nome. Expulsa demônio no nome de Jesus. Ele tem o poder. Ele é o poder. Nós não somos nada. Muita gente está tirando isso, o foco de Jesus, mas é sobre Jesus. A nossa vida é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a nossa base. Jesus é a estrutura, o alicerce. A gente sabe que Jesus é a pedra angular. Nas profecias, Jesus é a pedra angular. E que Ele tem que ser a nossa pedra na nossa vida. Tem que estar ali no alicerce da nossa vida, da nossa paz, da nossa fé. É sobre Ele, para Ele. Que a gente tem que pôr Jesus no meio da nossa vida ali e falar, não, a base da minha vida, da minha fé é Jesus. É tudo por Ele, é através dEle. E a gente se santifica através dEle. Porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Aleluia, irmãos. Amém. Passamos para o nosso momento agora do ofertório.